A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Márcio, mais uma vez, de Belém do Pará, levando até você a leitura bíblica diária. É sempre um prazer estar com você, ministrando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver o capítulo 15 do livro de 2 Reis, onde nós vamos encontrarmos muitos reinados que mais uma vez começaram bem quisto aos olhos do Senhor e terminaram mal, onde nós vamos ver também que alguns reis tiveram aí o seu tempo de reinado bastante curto devido aos seus pecados, devido à maldade que assolava o seu coração. E nós vamos ver nos primeiros versos, embora que se fale pouquinho de Azarias, ele teve um bom reinado sobre Judá. E Azarias, ele assumiu o trono logo após a morte de seu pai Amazias. E ele se tornou rei ainda muito novo, apenas com 16 anos de idade. Seu reinado durou 52 anos sobre Jerusalém. E sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E conforme já citado, aqui no verso 3 também diz que ele também fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que ele tinha aprendido com o seu pai. Mais uma vez nós vamos ver aqui, conforme o Espírito Santo diz que ele fez algo que era bom aos olhos do Senhor, mas devido também ao seu pecado, devido também ao seu erro, ele faz coisas terríveis aos olhos do Senhor, e ele também, por conta disso, é ferido conforme a vontade de Deus, como diz o verso 4, porque apesar de tudo, ele ainda permitiu com que as pessoas fossem aos lugares altos, para assim poder fazer sacrifício e queimar incensos, e tudo isso não agradava o coração do Senhor, ou seja, mais um rei que não conseguiu combater a esta adoração tal qual o Senhor não aceitava, uma adoração que não fosse para si em Israel ou em Judá. Nós vamos ver aqui que o verso 4, ele se refere como algo terrível para este rei, porque ele não conseguindo fazer com que essa adoração cessasse, o verso 5 diz que o próprio Senhor o feriu com uma lepra, e essa lepra perdurou até o dia de sua morte. E foi algo tão terrível que ele começou a morar em outro lugar, em outra casa separado, para que não viesse contaminar as outras pessoas. E o seu filho, antes de sua morte, já começou a governar ali a cidade, porque ele tinha um alto cargo no palácio. E o seu filho se chamava Jotão. Embora o início do verso diga que foi um reinado longo, mas aqui nesse capítulo nós temos poucas coisas a falarmos sobre o rei Azarias, e nós vamos relembrarmos e vermos lá no livro de 2 Crônicas ainda, que fala um pouquinho mais deste rei e do seu reinado. E nós vamos ver nos versos 8 em diante que Azarias, filho de Jeroboão, que era filho também de Joás, ele reina sobre Israel. E nós vamos ver que ao longo do livro dos reis foi um dos reinados mais curto, porque ele durou apenas 6 meses em Samaria. E este curto período de reinado foi porque aos olhos do Senhor ele tinha feito as mesmas coisas que o seu pai também tinha feito, ou seja, não se separou dos pecados que eram corriqueiro cometidos pelo seu pai Jeroboão lá em Israel, e assim fazendo com que todo o povo viesse pecar junto com ele. E aconteceu que Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu na presença do povo, e tendo assim a sua morte
consumada. Ou seja, Salum, após matar a, a Zacarias, ele assume o seu lugar. E nós vamos ver aqui que tem também mais um reinado curto de Salom, e que também tomou o reinado de Zacarias, que durou apenas 6 meses, conforme dito. E nós vamos encontrar novamente falando de Zacarias lá no livro de Crônicas. Mas, amados, também aqui diz o verso 12 que conforme a palavra do Senhor a Jeú, qual ele tinha dito que em 40 gerações haveria ali a sucessão de tronos em sua parentela. Aqui se encerrou essa promessa na vida de Jeú, ou seja, tudo aquilo que o Senhor promete, embora que possa durar um pouquinho, embora que tenha aí alguns momentos de calamidades, ele cumpre, porque a palavra do Senhor, ela não passa jamais. E nós vamos ver que Saul, ele reina sobre Israel também durante um mês. Ou seja, mais um reinado curto, mais um reinado de fiasco. Isso porque também era um rei malquisto aos olhos do Senhor. E nós vamos ver que Manem, filho de Gade, o qual tinha saído de Tisa, foi até Samaria e matou Salum, filho de Jabes, e ele reinou em seu lugar. Nós vamos ver mais uma vez que o período curto de Salum, aqui conforme a palavra do Senhor, foi devido ao seu erro. E vamos encontrar também mais algumas coisas sobre a vida de Salum em Crônicas. Vamos ver também o reinado de Manem, que durou 10 anos. E nós vamos ver que ele vai a Tifisa e fere a todos que nela estavam, e também ele vai até os termos de Tisa e fere também a muitos lá por não lhe darem abertura em seu reinado, e conforme a sua ira ele faz um ato terrível diante do povo, porque ele pega todas as mulheres que ali estavam grávidas e as fere até o ponto de tirar os seus filhos de suas barrigas. Mais uma vez nós vamos ver que este rei, ou seja, esse reinado, ele foi levado pelo pecado de Jeroboão, ele foi levado pelas coisas terríveis e que não alegravam o coração do Senhor. E em um determinado tempo, o rei da Síria veio atacar a terra, ou seja, a terra de Menahem, e ele assim fez algo como um contrato, ou seja, como um trato, e decidiu pagar 1.000 talentos de prata para que ajudasse a confirmar o seu reino. E para conseguir este dinheiro, ele foi e extorquiu basicamente a todos aqueles que tinham posses, ou seja, aqueles que eram poderosos em Israel, e fez com que cada um viesse pagar impostos para assim poder sanar a dívida que, na verdade, ele tinha feito com o rei da Assíria. E assim fez com que ele voltasse para o seu lugar e não fazendo mal nenhum contra Israel. Mais uma vez, vemos aqui um reinado onde tem pouco a falar-se no capítulo 15 de 2 Reis, e logo após a morte de Manaém, assume o seu filho Pecarias. E Pecarias reinou somente 2 anos sobre Israel. E este reinado perdurou 2 anos, porque ele teve a sua morte consumada devido o seu capitão, ou seja, aquele que tomava conta do seu exército, também conspirou contra ele com auxílio de Arcobe e Arié.
e com mais 50 homens dos filhos de Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. E assim Peca assume o reinado de Israel, e esse reinado perdura por 20 anos. E assim como muitos reis, ele reinou mal perante os olhos do Senhor, porque assim também atribuía, né, o seu reinado, conforme dito, Jeroboão, filho de Nebate, o que também fez pecar a Israel. E vamos ver que nestes reinados houve-se aí muitas conspirações, e mais uma vez vamos ver que Oséias, filho de Elá, ele conspira contra Peca, ele vai, o fere e também o mata, e reinou em seu lugar também mais 20 anos. No verso 32 em diante, nós vamos ver que Jotão reina sobre Judá. E ele começou a reinar quando ainda tinha 25 anos, e seu reinado perdurou por 16 anos em Jerusalém. E nós vamos ver que mais um rei aqui, ele faz aquilo que era reto ao coração do Senhor, porque ele fez conforme todas as coisas que seu pai Uzias tinha feito. E conforme os outros reinados também, ele não conseguiu tirar do povo, né, essa adoração em altos lugares. E diz aqui que o povo sacrificava ainda mais e queimava ainda mais incensos, e ele agora que vai e edifica a porta mais alta da casa do Senhor. E assim como os demais, nós vamos encontrar outros feitos de Jotão no livro de Crônicas. E após isso, Jotão morreu e foi sepultado com os seus pais, e reinou em seu lugar o seu filho Acás. Amados, nós vamos ver aqui que neste capítulo 15 o Senhor executa o seu plano, e é executado a cabo, fazendo que entrasse rei e saísse reis, para que nada viesse fugir da sua vontade, viesse fugir dos mínimos detalhes, dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, e que nessa época tinha para a vinda do Messias, ou seja, para a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Findo aqui esta passagem bíblica, este capítulo bíblico, dizendo para você aquilo que o Senhor ele tem para a tua vida. Ele vai trilhar do início ao fim, e nada passará em branco, conforme a vontade do Senhor. Que Deus ele te abençoe, te dê graça, e que você possa viver conforme a vontade do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? E amanhã te aguardo para a gente trabalhar agora o capítulo 16.